Mais um episódio das Lendas dos Judeus, Irmãos Gentil Independentes. No 21º dia do segundo mês, do segundo dos 7 anos de fome, Jacó desceu ao Egito e sua nora Asenate o visitou. Ela ficou maravilhada com sua beleza e força. Seus ombros e braços eram como os de um anjo, e seus quadris como os de um gigante. Jacó deu-lhe sua bênção e ela voltou para casa com o marido, acompanhada pelos filhos de Lia, enquanto os filhos das servas, lembrando-se do mal que haviam feito uma vez a José, mantiveram-se distantes. Levi, em particular, tinha um carinho por Asenate. Ele estava especialmente próximo do Criador vivo, pois era profeta e sábio. Tinha os olhos abertos e sabia ler os livros celestiais escritos pelos dedos do Todo-Poderoso. Ele revelou a Asenate que tinha visto seu futuro local de descanso no céu, construído sobre uma rocha e cercado por uma parede de diamantes. Em sua jornada, eles conheceram o filho do faraó, sem sucessor ao trono, e ele ficou tão encantado com a beleza de Asenate que planejou assassinar José para garantir a posse de sua esposa. Ele convocou Simeão e Levi, por meio de lisonjas e promessas, procurou induzi-los a tirar José do caminho. Simeão ficou tão furioso que o teria derrubado imediatamente, se seu irmão Levi, que era dotado do dom de profecia, não tivesse adivinhado seu propósito e o frustrado pisando em seu pé enquanto sussurrava: "Por que estás tão zangado e tão irado com o homem? Nós que tememos ao Criador, não podemos retribuir o mal com o mal." Voltando-se para o filho do faraó, disse-lhe que nada os induziria a executar a maldade que ele havia proposto. Em vez disso, ele o aconselhou a não fazer nada contra José. Caso contrário, ele o mataria com a espada que o serviu no massacre dos habitantes de Siquém. O culpado foi tomado por um alarme frenético e prostrou-se diante de Simeão e Levi para implorar sua misericórdia. Levi deu-lhe uma dica dizendo: "Não tema, mas abandone o teu plano perverso e não abrigue nenhum desígnio maligno contra José." Contudo, o filho do faraó não desistiu do seu propósito criminoso. Ele se aproximou dos filhos de Bilá e Zilpa e procurou realizar através deles o que havia falhado com Simeão e Levi. Ele os chamou à sua presença e contou-lhes sobre uma conversa entre José e Faraó, que ele havia ouvido. O primeiro disse que esperou apenas saber da morte de seu pai Jacó para acabar com os filhos das servas, porque foram elas que o venderam como escravo. Com a ira despertada contra José por estas palavras, os filhos de Bilá e Zilpa concordaram com a proposta do filho do faraó. Ficou combinado que este último mataria Faraó, amigo de José, enquanto eles atacariam seu irmão e o tirariam do caminho. Eles foram equipados com 600 guerreiros capazes e 50 lanceiros para esse propósito. A primeira parte do plano, o assassinato do faraó, falhou. A guarda do palácio não permitiu que nem mesmo o sucessor do trono entrasse no quarto de seu pai, e ele teve que partir sem ter concretizado seu objetivo. Agora Dan e Gad nos aconselhou a assumir sua posição com 50 arqueiros em um lugar secreto por onde Asenate teria que passar em sua jornada de volta para casa. Daí ele poderia fazer um ataque bem sucedido à suíte dela e tomar posse dela. Naftali e Asher não queriam ter nada a ver com esse empreendimento hostil contra José, mas Dan e Gad os forçaram a isso, insistindo que todos os filhos das servas deveriam permanecer unidos como homens e repelir o perigo que os ameaçava. Traição punida. Na emboscada, as forças do filho do faraó caíram sobre Asenate e seus 600 assistentes. Eles conseguiram derrubar a vanguarda e Asenate teve que fugir. Para seu alarme, ela encontrou o filho do faraó com 50 homens montados. Benjamim, sentado na mesma carruagem que ela, veio em seu socorro, pois apesar de sua juventude, ele era extremamente corajoso. Ele desceu da carruagem, juntou pedras e, jogando-as no filho do faraó, bateu-lhe na testa e infligiu-lhe um ferimento grave. O cocheiro o ajudou, mantendo-o abastecido com pedras, que ele lançou contra os 50 cavaleiros com tanta habilidade que matou 48 deles com o mesmo número de mísseis. Enquanto isso, os filhos de Lia chegaram ao local e vieram em auxílio de Asenate, pois Levi, com seu espírito profético, tinha visto o que estava acontecendo. E convocando seus 5 irmãos, ele se apressou para lá. Esses 6 atacaram as tropas em uma emboscada e os mataram. Mas o perigo para Asenate não foi de forma alguma removido. Neste momento, os filhos das servas lançaram-se sobre ela e Benjamim com espadas desembainhadas. A intenção deles era matar os dois e fugir para se esconder nas profundezas da floresta. Mas assim que Asenate suplicou a ajuda do Criador, as espadas caíram das mãos de seus agressores, e eles viram que o Todo-Poderoso estava do lado de Asenate.
Eles caíram a seus pés e imploraram sua graça. Ela acalmou a ansiedade deles com as palavras: Sejam corajosos e não tenham medo de seus irmãos, os filhos de Lia. Eles são homens tementes ao Criador. Apenas mantenham-se escondidos até que sua ira seja apaziguada. Quando os filhos de Lia apareceram, Asenate prostrou-se diante deles e, entre lágrimas, conjurou-os que poupassem os filhos das servas e não retribuíssem com o mal que haviam meditado. Simeão não quis ouvir falar em fazer concessões. Ele insistiu que a medida de seus pecados estava completada e que eles deveriam pagar por eles com suas vidas. Pois foram eles que venderam José como escravo e trouxeram infortúnios indescritíveis sobre Jacó e seus filhos. Mas Asenate não parou e suas petições urgentes venceram. Ela conseguiu acalmar a ira de Simeão e em Levi ela tinha um aliado secreto, pois este profeta conhecia o esconderijo dos filhos das servas e não revelou a Simeão, para que sua ira não aumentasse ao ver deles. Foi também Levi quem impediu Benjamim de dar o golpe mortal no filho gravemente ferido do faraó. Longe de permitir que ele fizesse mal, lavou-lhes as feridas, colocou-o numa carruagem e levou-o ao faraó, que agradeceu de coração a Levi pelos seus serviços de benevolência. Os esforços de Levi foram em vão. 3 dias depois, o filho do faraó morreu devido aos ferimentos infligidos por Benjamim. E de tristeza pela perda de seu primogênito, o faraó o seguiu logo depois, partindo desta vida aos 177 anos. Ele deixou sua coroa para José, que governou o Egito por 48 anos. Ele, por sua vez, entregou a coroa ao neto do faraó, uma criança de colo na época da morte de seu avô, para com quem José agiu como pai durante toda a sua vida. A morte e o enterro de José. Em seu leito de morte, José fez o juramento de seus irmãos e ordenou-lhes que, em seu leito de morte, também fizesse o juramento de seus filhos, de levar seus ossos para a Palestina quando o Criador os visitasse e os tirasse da terra do Egito. Ele disse: Eu, que sou um governante, poderia levar o corpo de meu pai para a Terra Santa, enquanto ele ainda estava intacto. A vocês apenas faço o pedido para que carreguem meus ossos daqui, e vocês podem enterrá-los em qualquer lugar da Palestina, pois sei que o local de sepultamento dos meus pais foram designado para ser o túmulo apenas dos 3 patriarcas e de suas 3 esposas. José fez o juramento de levar seus restos mortais junto com eles quando eles deixassem o Egito, de seus irmãos e não de seus filhos para enterrá-lo imediatamente na Palestina, pois temia que os egípcios não dessem permissão a estes últimos para transportar seus ossos, mesmo que se lembrassem do que José foi autorizado a fazer com o corpo de seu pai. Eles objetariam que José tinha sido vice-rei, e um desejo preferido por alguém de tão alta posição não poderia ser negado. Além disso, ele conjurou seus irmãos a não deixarem o Egito até que o Redentor aparecesse e anunciasse sua mensagem com as palavras: Pacode, eu certamente visitei vocês. Uma tradição que José recebeu de seu pai, que a herdou de Isaac, e Isaac, por sua vez, arrancou isso de Abraão. E ele lhes disse que o Criador redimiria Israel através de Moisés, como através do Messias, neste mundo como no mundo vindouro. E a redenção egípcia começaria em Tishri, onde Israel seria libertado do trabalho escravo, e seria completada no após Nissan, quando eles deixariam o Egito. José também admoestou seus irmãos a andarem nos caminhos do Criador, para que se tornassem dignos de sua graça e ajuda. Especialmente, ele impressionou seus irmãos e filhos com a virtude da castidade e uma vida moral firme. Ele lhes contou tudo o que havia acontecido com ele, o ódio de seus irmãos, a perseguição da esposa de Potifar, a calúnia, a inveja e a maldade dos egípcios, para mostrar como aqueles que temem a Iá não são abandonados por ele em escuridão ou escravidão ou tribulação ou angústia. Fui vendido como escravo, disse ele, mas Iá me livrou. Fui jogado na prisão, mas sua mão forte me ajudou. Fui torturado pela fome, mas o próprio Criador me deu sustento. Eu estava sozinho e o Todo-Poderoso me confortou. E quanto a vocês, se andarem nos caminhos da castidade e da pureza com paciência e humildade de coração, Iá habitará entre vocês, pois ele ama uma vida casta. E se vocês, meus filhos, observarem os mandamentos do Todo-Poderoso, ele o ressuscitará aqui, neste mundo, e o abençoará lá, no mundo vindouro. Se os homens procurarem fazer-lhe o mal, ore por eles, e você será libertado de todo o mal por Iá. Por causa de minha paciência, recebi como esposa a filha de meu senhor,
e seu dote foi de 100 talentos de ouro. E o Criador também me deu beleza como a beleza de uma flor, mais do que todos os filhos de Jacó. E ele me preservou até a velhice em vigor e beleza, pois em todas as coisas eu me assemelhava a Jacó. José continuou e contou-lhes as visões que teve, nas quais o futuro de Israel lhe foi revelado. E então encerrou com as palavras: Eu sei que os egípcios irão oprimir vocês depois da minha morte, mas Iá executará vingança por seus amores, e ele vos conduzirá à terra da promessa de vossos pais. Mas vós certamente levareis meus ossos convosco daqui, pois se meus restos mortais forem levados para Canaã, Iá estará convosco na luz, e Berrar será fique com os egípcios nas trevas. Leve também com você os ossos de sua mãe Zilpa, e enterre-os perto do sepulcro de Bilá e Raquel. Essas palavras terminaram. Ele esticou os pés e dormiu seu último sono eterno. E todo Israel o pranteou. E todo o Egito ficou em grande tristeza, pois ele também havia sido um amigo compassivo dos egípcios. E ele fez o bem a eles e lhes deu sábios conselhos e assistência em todos os seus empreendimentos. O desejo de José de que seus ossos descansassem na Terra Santa foi cumprido quando os israelitas saíram do Egito, e ninguém menos que Moisés se dedicou à sua execução. Tal foi a recompensa de José pela devoção que demonstrou no sepultamento do corpo de seu pai, pois ele próprio fez todas as coisas necessárias, não deixando nada para os outros. Portanto, um homem tão grande como Moisés ocupou-se com a realização dos desejos de José. Durante 3 dias e 3 noites, antes do êxodo, Moisés procurou por toda a terra do Egito o caixão de José, porque sabia que Israel não poderia deixar o Egito sem atender ao juramento feito a José. Mas o seu problema foi em vão. O caixão não foi encontrado em lugar nenhum. Será, filha de Axé, encontrou Moisés cansado e exausto. E em resposta à pergunta dela sobre a causa do seu cansaço, ele contou-lhe sobre sua busca infrutífera. Será levou-o ao rio Nilo e disse-lhe que o caixão de chumbo feito para José pelos egípcios havia sido afundado ali, depois de ter sido escavado por todos os lados. Os egípcios fizeram isso por instigação e com a ajuda dos mágicos, que, sabendo que Israel não poderia deixar o país sem o caixão, usaram suas artes para colocá-lo em um lugar de onde não pudesse ser removido. Moisés então pegou o corpo de José e cortou dele 4 pedaços planos e gravou um leão em um deles, uma águia no segundo, um touro no terceiro e uma figura humana no quarto. Ele jogou o primeiro junto com o leão no rio, dizendo ao mesmo tempo: José, José, chegou a hora da redenção de Israel. A presença permanece aqui apenas por tua causa. As nuvens de glória aguardam a tua vinda. Se você se mostrar, muito bem. Se não, então estaremos isentos de nosso juramento. Mas o caixão não apareceu. Então Moisés jogou na água o segundo prato, aquele com a figura da águia, repetindo as mesmas palavras. Mas novamente o caixão não subiu do leito do Nilo. E lá permaneceu também quando ele jogou a terceira placa com a figura do touro. E chamou José pela terceira vez para sair. Mas a quarta placa, com a figura humana, e a quarta invocação a José, trouxeram o caixão à superfície d'água. Moisés agarrou-a e com alegria carregou-a. Enquanto Israel estava ocupado reunindo ouro e prata dos egípcios, Moisés não pensava em nada além do caixão de José, e sua felicidade foi grande por ter sido autorizado a cumprir o desejo de José. Durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, o caixão ficou no meio de Israel como recompensa pela promessa de José aos seus irmãos. Eu te alimentarei e cuidarei de você. O Criador havia dito: enquanto você viver, por 40 anos, eles cuidarão dos seus ossos. Durante todo esse tempo no deserto, Israel carregou consigo 2 santuários. Um, o caixão contendo os ossos do morto de José, o outro, a arca contendo a aliança do Criador vivo. Os viajantes que viam os 2 receptáculos se perguntavam e perguntavam: como a arca dos mortos chega ao lado da arca do sempre vivo? A resposta foi: o morto consagrado em um cumpriu os mandamentos consagrados no outro. Neste último está escrito: eu sou Yah, teu Elohim. Ele disse: eu estou no lugar de Yah? Aqui está escrito: não terás outros deuses diante da minha face. E ele disse: eu temo a Yah. Aqui está escrito: não tomarás o nome de Yah, teu Criador, em vão. E portanto ele não jurou por Yah, mas disse: pela vida do faraó. Aqui está escrito: lembre-se do dia de sábado. E ele disse ao superintendente de seu palácio na sexta-feira: mate e prepare-se, ou seja, para o sábado. Aqui está escrito: honre seu pai e sua mãe. E ele disse: quando seu pai desejou mandá-lo para seus irmãos, aqui estou eu, embora ele soubesse que era perigoso para ele ir. Aqui está escrito: não matarás.
E ele se absteve de assassinar Potifar quando a esposa de Potifar insistiu. Aqui está escrito: não cometerás adultério. E ele desprezou as propostas adúlteras da esposa de Potifar. Aqui está escrito: não roubarás. E ele não roubou nada de Faraó, mas juntou todo o dinheiro e trouxe-o à casa de Faraó. Aqui está escrito: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E ele não contou nada a seu pai sobre os que seus irmãos lhe haviam feito, embora o que ele pudesse ter contado fosse a verdade. Aqui está escrito: não cobiçarás. E ele não cobiçou a mulher de Potifar. Ao chegarem à Terra Santa, os israelitas enterraram os ossos de José em Siquém, pois o Criador falou às tribos, dizendo: de Siquém o roubaste, e a Siquém o devolvereis. O Criador, que é tão solícito com os cadáveres dos piedosos, é ainda mais solícito com as suas almas, que estão diante dele como anjos, e prestam seu serviço ministrando a ele. Fim do volume 2, 1.